Para ajudar a entender o impacto causado pela redução orçamentária no setor de ciência e tecnologia, eu converso com Carlos Graeff, professor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru e atual pró-reitor de pesquisa da universidade. Professor, eu começo a entrevista com um número, 16 bilhões de reais. Essa quantia, o valor que as universidades públicas e o setor de ciência e tecnologia deixaram de receber desde 2015. Por que esse setor acaba sempre sendo sacrificado na hora de falar em corte de gastos? Essa é uma questão complexa, mas tem muito a ver, talvez, com o estágio de desenvolvimento da nossa sociedade. Enquanto vários países, eu cito aqui como exemplo a Coreia do Sul, ou mesmo a China, que é um país emergente, tem aumentado seus gastos em ciência, tecnologia e educação superior, porque entendem que esse é um setor estratégico para o futuro da nação. Então, isso a gente viu a Coreia do Sul, por exemplo, a gente conhece as empresas como a Samsung, a Hyundai, todas essas empresas que hoje em dia vendem produtos aqui no Brasil. Na década de 60, essas empresas praticamente não existiam. Então, foi um investimento forte em ciência e tecnologia que fez com que essas empresas se tornassem competitivas. Então, essa é uma falta de visão de futuro, no nosso ponto de vista. Essa redução de investimento, ela afeta o cidadão comum, o cidadão que não tem nenhuma ligação com a ciência, com a tecnologia, com esse setor de pesquisa? O investimento passado em ciência e tecnologia pode ser visto muito facilmente. Todo o setor do agronegócio brasileiro teve esse sucesso e tem esse sucesso graças aos investimentos pesados que houveram no desenvolvimento de novas plantas, de novas técnicas de plantio, que foram investimentos que ocorreram lá pela década de 60, 50. As pessoas não têm a memória tão viva, mas na década de 60 o Brasil era dependente, ele importava alimentos. Hoje ele exporta alimentos para o mundo inteiro. Outro exemplo que ninguém tem, acho que, dificuldade de entender é o da Embraer, certo? Então, nós temos uma empresa de alta tecnologia que exporta aviões para o mundo inteiro, de novo, graças ao investimento em ciência e tecnologia. E assim a gente pode citar uma série de outros exemplos. Não investir em ciência e tecnologia e em educação de nível superior é você estar travando o futuro da nação. Então, esse aqui talvez seja a questão fundamental. Eu cito também, para não deixar de mencionar, todas as questões relacionadas à saúde. Certo? Então, desenvolvimento de novas metodologias, novos métodos de tratamento, remédios, ficam todos comprometidos. Alguns pesquisadores, diante dessas incertezas também, dessa possível falta de dinheiro, de bolsas, eles acabam, às vezes, paralisando os trabalhos e quem pode acaba fazendo as malas e indo embora para outro país, a chamada fuga de cérebros. Quais consequências que podem causar para o Brasil a médio e longo prazo? Sim, como todos percebem, por ser uma área estratégica, então vários países investem muito em ciência e tecnologia. E obviamente que eles vão ficar muito felizes em receber os nossos cientistas e pesquisadores, porque o investimento até a formação de um bom pesquisador é um investimento muito pesado. Então nós estamos perdendo recursos que foram anos de investimento na educação dessas pessoas que vão embora e levam todo esse conhecimento para fora. A outra questão que é fundamental de entender é que a ciência e tecnologia e o mundo de maneira geral é muito conectado. Então é muito fácil atrair talentos. Então não ter recursos aqui tem esse grande risco de perda de talentos que logicamente que nós vamos sentir nos anos que vão por vir, né? Uma alternativa que algumas pessoas colocam seria o aumento do investimento privado, o aumento das empresas. É uma solução? Funcionaria? Ou o investimento público ele precisa estar presente nessas questões? No Brasil, de maneira geral, o investimento em ciência e tecnologia é muito diverso. Em especial, em São Paulo, os números são completamente diferentes da realidade nacional. Em São Paulo, os investimentos privados já são mais de 50% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então nós já temos em São Paulo uma cultura de investimento por empresas bastante desenvolvida. Nos outros estados isso ainda demora um pouco. A questão toda, e que isso é estratégico no mundo inteiro,
é que sempre deve haver um investimento do Estado, porque o investimento do Estado é que garante uma certa continuidade. Então, as empresas passam por vários ciclos, como agora, são por uma crise econômica. E, obviamente, que nessas variações de investimento, como eu disse, é muito fácil você perder esse capital humano que foi um investimento tão difícil. Você tem que imaginar que, para você chegar a um pesquisador, são pelo menos uns 20 anos de educação. Então, é possível, é muito importante que as empresas investam mais em ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma. Mas é necessário e fundamental que o Estado, e isso em especial em São Paulo, está na nossa Constituição, e por isso que São Paulo se destaca na produção científica e tecnológica, é fundamental que o Estado se mantenha e tenha uma constância no financiamento. Na época de eleições agora, nós temos um movimento chamado Cientistas Engajados. O objetivo deles é colocar pessoas ligadas à ciência para se candidatarem a cargos de deputado federal, Senado, né, formar o Congresso, formar uma bancada da ciência. A exemplo do que já existe, por exemplo, a bancada do agronegócio. Essa mistura política e ciência acaba funcionando, professor? Então, essa é uma questão bastante recente. Nos Estados Unidos, esse movimento já está ocorrendo. Então, com a entrada do Trump, que também, como vocês já perceberam, é um político um pouco instável, não tem muita clareza nos objetivos de suas políticas. Então, nos Estados Unidos está ocorrendo um movimento desse tipo, de ter mais cientistas ligados à política. A verdade é que é sempre algo um pouco perigoso, mas acho que é inevitável. É importante que nós tenhamos políticos sensíveis às questões de ciência e tecnologia, porque, como eu disse, a ciência e tecnologia é estratégica para o futuro do país. Então, é importante que haja uma certa compreensão para que não ocorram situações onde até, eu colocaria, políticos bem intencionados, né, não entendendo das questões científicas, podem produzir políticas que são danosas no final para o desenvolvimento do país. Se não for, talvez, uma interação direta, ou seja, que a gente eleja deputados e coisas, que a ciência se aproxime dos políticos, porque os políticos, no fundo, são representantes do povo. Então, é importante que haja um diálogo maior. O senhor vive essa realidade da pesquisa no dia a dia da Unesp. Em poucas palavras, o que fazer para reverter essa situação de crise, de falta de dinheiro? Então, como eu mencionei no início, né, em São Paulo, felizmente, nós estamos numa situação bastante especial do cenário nacional. E, em particular, na Unesp, não é diferente. Então, a crise aqui é muito menor do que nos outros estados. O que eu tenho feito junto aos colegas, agora como pró-reitor de pesquisa, é justamente buscar alternativas, buscar então que a Unesp se aproxime mais da sociedade, se aproxime mais das empresas, que mostre o seu potencial de resolução de problemas práticos e então encontrar formas de conseguir financiamento alternativo. Mas eu gostaria de deixar bastante claro que, felizmente, no estado de São Paulo, a situação é 100% mais favorável do que cruzando qualquer fronteira para Minas Gerais, Rio ou qualquer outro estado da federação. Professor Carlos Graeff, eu agradeço a sua participação aqui no Unesp Notícias e por ajudar a entender, por nos ajudar a entender a quem nos acompanha em casa, questões que mexem com a vida de todo mundo. Eu é que agradeço a oportunidade de me passar um pouco das nossas angústias, e esclarecimento para a população de maneira geral.